Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para a gente conversar muito sobre o nosso acervo, né, e sobre outras questões que essas peças do acervo vão gerando. Hoje a gente está aqui com o Padre Manuel Filho, mas ele vai se apresentar melhor. Tudo bom, Padre? Tudo bom, Cleidiana? Tudo bem? Alegria. Eu sou Padre Manuel, né, padre católico. Sou vigário episcopal para Cultura, Educação e Comunicação na Arquidiocese. Sou professor da Universidade Católica de Salvador, licenciado em História também. E também já foi coordenador da Pastoral de Comunicação, sou coordenador da Pastoral do Turismo no Brasil. Pois é, Padre, a gente está aqui para conversar sobre um ciclo, podemos dizer assim, de festas que já vai começar, né? Isso. Porque o ciclo da Quaresma e da Semana Santa, eles são muito importantes para a Bahia, né? Sim. Em vários sentidos, né? E principalmente desse ponto de vista das culturas, do encontro de culturas, né? Sim. Tem muita coisa relacionada a esse período, né, de festa. Então, começando, o que é a Quaresma para os católicos e a importância da Quarta-feira de Cinza nesse ciclo? De fato, é um ciclo enorme que, de certa forma, termina efetivamente na Semana Santa, mas avança até um pouquinho, até Corpus Christi, né? Porque, de certa forma, Corpus Christi também tem a ver com Semana Santa. E Quaresma, né? Como o próprio nome diz, são 40 dias entre o Carnaval e a Semana Santa, até o Domingo de Ramos, né? Então, são 40 dias. E a Quarta-feira de Cinzas inicia esse ciclo. Justamente a cinza, né? Quer dizer, olha, você precisa se converter, nós precisamos nos converter, precisamos mudar de vida, rever nossos valores, rever nossos critérios, né? Nos recondicionarmos ao projeto, à palavra, à proposta de Jesus Cristo. E por quê? Porque nós somos cinza, nós somos pó e voltaremos ao pó. A vida é transitória, existe uma transitoriedade na vida. A gente não pode se firmar só no fato dado, no que nós vivemos, né? Mas existe um além da história, existe uma eternidade e nós somos feitos para a eternidade. E a cinza vem de onde? Aquela cinza? A cinza, olha aí, as curiosidades jornalísticas. Né? A cinza, ela é feita com a palha do Domingo de Ramos do ano anterior. Né? Então, as pessoas levam o ramo para casa, guardam. Você que é do interior como eu, a gente chega às vezes nas casas, vê um crucifixo com os ramozinhos pregados no crucifixo ou na parede. Ou na folhinha, né? Parede. Porque está ali secando, está ali guardando. Então leva para a igreja, queima e vira cinza. E em meio a tudo isso também teve início, né? A campanha da Fraternidade desse ano. Eu lembro que quando eu era criança eu participava muito, era um evento na escola. Era um grande evento nas escolas. Hoje a gente não vê tanto isso presente, né? Porque você não está mais na escola. Verdade. E eu acho que ajudava também. Minha escola era de bairro, assim, aquela escola menor. Sim. E aí a participação não era só da gente, era tipo da comunidade inteira para as campanhas. E qual é o tema desse ano e como é que está acontecendo? Um dos elementos, a compreensão que a igreja tem de pecado é que, se por um lado ele é individual, todo pecado individual repercute no pecado social. Então existe um pecado social. Se é necessário se converter pessoalmente, também é necessário se converter socialmente. E aí é nesse contexto que, lá na década de 60, Dom Eugênio de Araújo Salles criou na Arquidiocese de Natal a campanha da Fraternidade. Depois foi abraçado pelo Brasil todo, pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A cada ano um tema social. Alguns temas de muita vanguarda. Antes de se falar de ecologia, a gente já falava. Já teve campanha da Fraternidade. Antes de ecologia ser moda, lá nos anos 80, final dos anos 70. Comunicação. Foi fantástica. A questão racial, a questão do negro. Né? Então foram muitos tempos, indígenas, Amazônia, enfim, inúmeros temas já foram abordados. E esse ano é um tema. Como é que o tema é escolhido? Talvez essa seja uma curiosidade interessante. Ele é escolhido 3 anos antes, a partir de demandas que surgem das pastorais sociais. Em geral, as pastorais sociais da igreja, pastoral do menor, pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral da mulher marginalizada,
essas pastorais sociais, percebendo para onde está caminhando a sociedade, né? Então indicam a presidência da CNBB temas, né? Então, para dizer, não é modinha. Quando o tema é lançado, que às vezes o pessoal tem essa ideia, né? De que quando o tema é lançado está querendo dar resposta a alguma situação. Sim. Não, 3 anos de antecedência, o tema é escolhido. Esse ano, fome, né? A questão de se percebe, e é nítido e notório, né? Público e notório, o avanço da fome no país, né? O empobrecimento, até mais do que empobrecimento, né? Saindo da linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, e a segurança alimentar, digamos assim, é o tema, com um lema que nos compromete. Isso é muito importante, porque sempre tem o tema e o lema. O tema é fome e fraternidade, e o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, é um tema que, a partir da palavra da Sagrada Escritura, nos compromete. Diz, olha, não adianta ficar esperando. Tem várias formas, né, desde a cesta básica até a incidência sobre políticas públicas, para que todos nós nos sintamos corresponsáveis com a questão da fome. E como você vê o envolvimento da campanha da fraternidade hoje, socialmente mesmo? É interessante que, por exemplo, na ditadura militar, a campanha da fraternidade era um grande suspiro social. Talvez por isso que quando você era menor, não sei se você é da época da ditadura, acho que não. Você deve ser da década de 80. Mas naquele período era um grande suspiro social, onde temas que ordinariamente não se podia falar na sociedade, por causa da Lei de Segurança Nacional. Por causa da Lei de Segurança Nacional, por causa daquilo tudo, pelo filtro da igreja passava, né? Então aquilo tinha uma repercussão muito grande. Sim. E muitas vezes, depois veio um período em que só a igreja falava. Você imagina, quando a igreja falou, quando o tema foi ecologia, ninguém falava de ecologia. Ninguém, não era um assunto recorrente. Não era um assunto recorrente. Então repercutia muito mais. Hoje, quando a gente fala de fome, nós somos um dos atores na sociedade que estão falando de fome, né? Então não aparece tanto. Só que quando você pensa que o Brasil tem mais de 4.000 paróquias, muito mais, porque tem 4.000 e poucos municípios. Então o Brasil tem quase 7.000 paróquias. Quantas pessoas são alcançadas pelos livrinhos da campanha da fraternidade, pelo texto base da campanha da fraternidade? Por exemplo, aqui na Arquidiocese de Salvador, há 2 semanas atrás, tivemos o seminário da campanha da fraternidade. Então, lideranças das nossas 100 e poucas paróquias estavam lá. Isso vai gerando uma onda que alcança muita gente, que às vezes não tem a oportunidade de pensar sobre o tema. E que vai estar ali em cinzas sendo lançadas naquele dia de cinzas, que todas as atenções de alguma forma estão voltadas, né, para a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma ressonância poderosíssima. Uma ressonância, né? Então é importante dizer. Isso é muito interessante. Só para antes, padre, tem uma coisa interessante na campanha da fraternidade, que tem um período que ela é feita pelo conselho, ela é ecumênica, né? Pelo Conselho de Igrejas Cristãs, né? Que dialogam. De 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. Tem um período que eles fazem, o CONIC, né? É o CONIC que promove a campanha. Não só a CNBB, mas o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Isso é muito interessante, porque são a Igreja Luterana, né? As igrejas a Igreja Anglicana, né? Do protestantismo histórico. Então isso ainda dá mais ressonância, né? Porque ela não fica isolada na Igreja Católica, né? Isso é muito interessante. E agora vamos então para a Semana Santa, né? Eu sempre lembro que, para mim, foi uma surpresa mesmo, quando eu percebi isso. Eu até então achava que a maior festa da igreja era o Natal. Né? E, na verdade, a maior festa da igreja é a Páscoa. Inclusive, a missa mais longa que se tem, né? A Vigília Pascal. E, claro, todo esse processo, né, da Quaresma, depois da Semana Santa, é uma preparação para celebrar essa grande festa, né? São Paulo, né? Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido, né, a fé. Então, esta semana, né, quando a gente entra na Semana Santa, eu me lembro, assim, de quando criança, né, principalmente no interior, era chamada Semana das Dores, né? A Quarta-feira das Dores, tinha todo aquele rito de penitência, né? Não comer carne, porque, na verdade, é sacrifício, né? Para se unir ao sacrifício de Jesus. Então, assim, o que é esta semana, né? Digamos assim, como é a construção dessa semana, para os católicos, principalmente? Quando você fala, Cleide, eu lembro, é importante conceituar, né? As palavras carregam mundos, né? Kierkegaard adora isso. E para nós católicos, celebrar é diferente de festejar e é diferente de lembrar.
para nós católicos, celebrar tem a ver com atualizar. O mistério é atualizado. Né? Então, porque o mistério é atualizado, é que nós, por exemplo, nos solidarizamos com Jesus na cruz. E fazemos silêncio na Semana Santa, e não comemos a carne, porque nos lembra o sangue, mas também fazemos a oferta da comida, né? Porque o jejum tem duas faces, né? O jejum tem a face de tirar de mim, e a outra face é de dar ao outro que eu tirei de mim. Né? Então não é só, é diferente de dieta, né? Então fazer jejum é diferente de fazer dieta, tem um compromisso com o outro, nessa perspectiva de atualizar o mistério. Por isso que a Semana Santa é revestida para o cristão católico, antigamente num contexto social muito maior do que hoje mais no contexto de quem de fato professa e vive a fé, o silêncio, a descrição na liturgia, isso aparece muito forte, né? Porque desde a quarta-feira de cinzas nós tiramos o glória da missa, o paramento é roxo, né? Depois na sexta-feira santa é vermelho, porque vermelho o sangue, né? Martírio, o martírio de Jesus, o sangue derramado na cruz, e o silêncio vai se concretizando até que naquela noite, que é a noite santa, que é a noite da Páscoa, de fato, porque é a maior festa, né? Quando uma pessoa tem uma missão, quando é que acontece a festa? É quando ela começa a missão ou quando ela conclui a missão? É quando ela conclui a missão. Quando ela né? termina. Então Jesus veio para salvar a humanidade, ele salvou na cruz. Então o nascimento é importante porque ele chegou, mas a grande festa é a Páscoa, porque ele realizou a missão, salvou a humanidade. Então é nesse sentido que a Semana Santa e a Páscoa é de fato a maior festa para nós cristãos católicos. E aí a gente tem, então, aquela procissão, né? Por exemplo, a procissão do Senhor Morto, que, então, aqui na capital é uma procissão muito forte, muito importante, né? Principalmente. No interior também, mas aqui na capital é. Nós herdamos, né, dos portugueses esses são os autos, né? Os autos medievais, quer dizer, quando ninguém lia, na Idade Média ninguém lia. Como é que as pessoas tinham acesso à informação, às histórias bíblicas, né? Pelos vitrais, pela via sacra, pelas imagens e pelos autos, né? No sentido, na frente das grandes catedrais, na frente das igrejas, encenações, né? Encenações espirituais. Daí vem até as imagens de Roca, né? São aquelas imagens vestidas de pano, que usa peruca, né? E que por baixo é uma estrutura, e ela inclusive muda de posição a depender da necessidade. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma grande, no sentido mais profundo, mais bonito, encenação, né? Onde também os fiéis participam. Qual é a diferença da encenação que você olha no teatro, não sei o que lá, e numa procissão? É que o fiel também é protagonista de certa forma, faz parte, é um agente ativo do processo. Então também ele anda, também ele sofre, também ele vê a Verônica cantando. Então tem toda... É uma grande paraliturgia que nós herdamos, né, da tradição portuguesa para nos ajudar a rezar aquele momento. Óbvio, em cidades barrocas como a nossa, né? Que a gente é barroco, né? A gente não só mora numa cidade barroca, né? A gente é barroco. Então isso se encaixa muito bem, isso tem uma riqueza muito grande, isso é muito bonito, né? Todas as nossas procissões. Temos, no contexto da Quaresma aqui e da Semana Santa aqui na Arquidiocese, nós hoje temos até procissões maiores, a Caminhada Penitencial, no terceiro domingo, e a Procissão de Ramos. A Procissão de Ramos tomou aqui na Arquidiocese uma envergadura, que são milhares de pessoas ali no centro histórico, né? Uma procissão, digamos assim, mais moderna, mais contemporânea, já com os trios elétricos, né? Com os carros de som, a juventude muito participante, chegando até a procissão do Senhor Morto, né? São as três grandes procissões aí. Lógico que a procissão do Senhor Morto, a gente está falando de séculos de história e a gente está falando do Cristo do Cabra, que é um clássico, uma obra-prima do barroco brasileiro. E só lembrando, né, padre, a Caminhada Penitencial, o terceiro domingo... Da Conceição da Praia ao Bonfim. Ao Bonfim, Isso, né? isso. Bom, gente,
A gente quer muito agradecer aqui ao Padre Manuel, uma aula. Né? A gente quer agradecer muito ao Padre Manuel. E aqui nos canais do Grupo à Tarde a gente sempre tem informação qualificada. Fiquem ligados, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima. E obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço, foi uma beleza.